Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida e do negócio dos outros. Eu sou a Larissa, sou host desse podcast e antes já quero te convidar para, se está ouvindo ou vendo no YouTube, Spotify, já se inscreve, já começa dando like ou preparando um comentário aí para que a gente entenda um pouco do que vocês estão achando, que vocês estão gostando ou não, para que a gente possa evoluir cada vez mais os conteúdos do que a gente traz por aqui. E você que está nessa Conversa na Janela está dentro de uma trilha falando sobre intraempreendedorismo. Então, são 3 conversas na janela com intraempreendedores falando sobre o assunto e apresentando já a convidada de hoje, uma pessoa muito especial, como todos os meus convidados, a Talu Carvalho, a Taluana. Ela é Head de Sales e Performance dentro da Youmento, plataforma da qual nós da 3S Corp também somos clientes. E a gente vai contar hoje um pouco, ouvir um pouco da trajetória dela, dos insights, uma pessoa também que tem um perfil intraempreendedor. E a gente vai falar sobre como transformar ação, ideias, né, em ação dentro de um perfil intraempreendedor. Talu, seja muito bem-vinda. Oi, obrigado, Lari. Estou muito feliz pelo convite, fiquei realmente grata. A Lari é uma pessoa que eu realmente me espelho muito, né? Eu comentei já várias vezes sobre isso, então eu fiquei muito feliz, obrigada pelo convite. Que legal, também estou muito feliz da gente ter conseguido bater as agendas, né? Na verdade, foi bem desafiador, mas a gente sempre dá um jeito, Tem que dar um jeito, com certeza. De conseguir. Estou super ansiosa aí para esse bate-papo. E, Talu, a gente se conheceu, né, dentro de um grupo de mentoria e desde que eu te conheci, já vi o quanto tu evoluiu pessoalmente, profissionalmente. Acho que é legal a gente começar contando para quem está ouvindo a gente um pouco da tua evolução pessoal e profissional, como que tu chegou a essa posição onde tu estás hoje, né, Head de Sales e Performance dentro da Youmento, o que tu faz nessa posição também? Perfeito. Realmente, né, eu acredito assim que eu tive uma evolução muito grande desde que eu entrei na Youmentor, né, então já se passaram 3 anos aí, e foi um tempo de muita entrega, né, eu acho que vamos começar pela primeira dica, né, do dia, entrega. A gente precisa estar disponível e disposto e com o coração aberto para isso, né, para se entregar para o processo, para o aprendizado. Quando eu entrei na Youmentor, eu entrei para ser head de marketing, né? Então, quando eu entrei na Youmentor era bem pequenininho, a gente não tinha uma grande equipe nem nada, era eu. A própria Youmentor já cresceu um bocado nesse período. Bastante, também. Muito. Então, eu entrei na Youmentor, a gente não tinha nada, né? Não tinha site, não tinha nada, e a gente era uma equipe muito pequena, então era eu e 2 designers, então eu praticamente fazia tudo e tinha mais 2 pessoas que me auxiliavam ali nessa parte. E aí, durante esse tempo, né, a gente começou toda essa construção, tanto de time quanto de estratégia dentro da Youmentor, e assim a gente foi crescendo, né. E falando um pouquinho do sales, então, a gente se conheceu nesse grupo de mentoria, né, Lari? Isso. E lá foi muito bacana, foi realmente muito bacana. Quando eu comecei a participar desse grupo, né, eu ainda fazia parte do time de marketing, eu estava num processo de carreira ali, né, para passar para a área de sales, então era algo muito novo, assim, para mim. Eu já tinha noção, né, a gente já trabalhava dentro da Youmentor com Inside Sales, com esse processo de vendas, mas eu trabalhei 10 anos na área de marketing, isso não era... E antes eu trabalhava em empresas de gestão tradicional, né? Marketing tradicional, era mais field sales, bem diferente do processo que a gente hoje utiliza aqui, que é de vendas internas na Youmentor. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia de nada. Mas a gente estar entregue para o processo, para o aprendizado, acho que foi aí que eu consegui realmente evoluir, networking, conhecer pessoas como você, né, entre outras pessoas muito bacanas que a gente conhece lá. Acho que isso ajuda muito na evolução.
E, Talu, ouvindo um pouco da tua história, eu já conhecia parte dela. Como é que foi a tua escolha para ir para Jumento? Porque tu acabou de falar, né? Já eu sei do teu perfil, o quanto tu gosta de desafios, o quanto isso também te move. Pessoas intraempreendedoras são movidas por desafio. Mas tu entrou quando a empresa era super pequenininha, um cenário completamente diferente, outra realidade de hoje, quando a Umentor já atrai profissionais pelo seu resultado. Como é que foi a tua escolha em ir para a Umentor? O que te motivou a entrar? Aham. Então, eu acho que o sonho, né? Hoje eu estou aqui, né, em Florianópolis, eu moro em Florianópolis, hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú, mas eu morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Então, fica no norte do Rio Grande do Sul. E lá não tem tanto essa questão de empresas de tecnologia, né? E era um sonho, porque na minha cabeça eu via isso em grandes metrópoles, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, mas não era algo comum na minha cidade, né? Então eu já estava saindo do mercado de gestão tradicional, né? Então trabalhava numa indústria e comecei a procurar novas oportunidades. E aí apareceu a Umentor na minha vida, eu não fazia ideia que a Umentor existia em Passo Fundo e nem que existiam empresas de tecnologia em Passo Fundo. Então foi aí que surgiu a minha escolha, né? Então eu fiquei entre duas em escolher o caminho que eu já tinha trilhado durante anos, que era uma gestão mais tradicional, ou ir para uma empresa de tecnologia. Então, por mais que fosse algo novo, eu não conhecesse, vem muito esse viés que tu falou da questão de aceitar desafios e gostar disso. Então, eu fui na escolha da Umentor para sentir um pouquinho, né, desse novo. E eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz, assim, até então na minha vida profissional. Que legal. Que legal. E, Talu, como tu vê dentro dessa trajetória as habilidades, enfim, ou as competências que levaram à tua ascensão profissional? Uhum. Bom, Lari, eu acho que isso é uma coisa muito intrínseca de perfis de pessoas empreendedoras, né, que tem esse viés muito forte, que eu desde sempre quis empreender de alguma forma, né? Então, quando eu entrei na Umentor, eu tive muito esse pensamento. E também a Umentor era uma página em branco. Então, eu tive muita oportunidade e tive muita sorte também de ter diretores, né, da empresa, o Magno, o Ismael, o Rabelo, que estavam abertos a escutar, né, novas ideias. Então, eu acredito que muito desse viés empreendedor que eu sempre tive, né? E aí entrei na Umentor, comecei a trazer novas ideias, eles aceitando, e assim a gente vai indo através de muito estudo também, né? Completamente, é isso aí. Tu falou já no começo, né, Talu, sobre a entrega, o quanto isso é importante, a gente se entregar para os desafios e não fazer aquilo que tem que ser feito, é só, né, aquela rigidez do processo que precisa ser seguido, mas quem consegue olhar de forma mais integrada para tudo que está acontecendo, acaba percebendo mais oportunidades, né? Com certeza, eu acho que isso também é um ponto, né? A gente olhar sempre para o todo, não olhar para onde todo mundo está olhando. E se eu olhar para o outro lado, será que vai ser diferente? Provavelmente sim, sabe? Então eu acho que sempre, uma das características também é essa, né? De trazer a criatividade, que é algo que sempre teve muito forte em mim, essa questão da criatividade, que é muito importante. Mesmo que a gente trabalhe com coisas mais analíticas, por exemplo, hoje na venda, né? Essa questão da criatividade, ter essa questão muito forte, né, nos traz grandes possibilidades, né, e isso foi uma das estratégias que a gente utilizou, que eu utilizei desde o início na Umentor, que era, a gente era pequeno, market share bem pequenininho de mercado, e eu poderia ter olhado, a gente poderia ter escolhido olhar para onde todo mundo olhava, né, que era o que a gente fazia, e aí eu trouxe essa ideia, né, e se a gente olhar para outro lado? E se a gente tentar novas coisas?
E aí a gente foi tentando novas coisas, então ao invés de a gente seguir o caminho reto, a gente pegou um atalho e foi indo por fora, e hoje a gente é muito reconhecido pela nossa criatividade, né, pela forma com que a gente comunica, pela forma com que a gente se expressa. Que legal. Então, eu já pego alguns ganchos aí do que tu tá falando, né, esse match de pessoas capazes de criar, de executar, encontrando empresas que tenham espaço para isso e oportunidade para isso. Então, uma pessoa com o teu perfil é completamente desperdiçada dentro de um ambiente que não tem espaço para cocriação, né? Que não tem espaço para executar, para criar, para desenvolver, para crescer. Então, tu falou, eu sempre tive esse desejo de empreender, encontrei essa oportunidade dentro da empresa onde tu tá hoje, né? Da Youmento, e tu consegue crescer, tu ambiciona o crescimento e dentro da empresa tu consegue isso. Então, é uma dica que é importante até para donos de empresas, enfim, diretores ou outros líderes que estejam ouvindo, a importância de criar o espaço para poder promover o crescimento, né? Isso aí foi um insight legal já da tua fala. Com certeza, com certeza. Isso faz toda a diferença. A diretoria da Youmento tem muito essa questão, né? Eles trazem, a gente chama de o sentimento de dono, né? Que é o normal de mercado. Eles trazem muito isso, né? A abertura, escutar. Eu escuto muito toda a minha equipe, todo mundo tem que ter o direito de fala, né? No meio disso tudo, tem ideias geniais. A gente, com certeza, growthando, né? Que é uma coisa que a gente tem muito aqui de growth, testa. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, ok, sabe? Foi uma nova coisa que a gente tentou, pelo menos, né? Legal. E por falar nisso, né, ideias é o tema dessa nossa conversa, de como a gente transforma ideias em ação, tendo esse perfil. Tem casos dentro de ideias que tu trouxe ou de pessoas da tua equipe que viraram projetos, que viraram, enfim, novos projetos, novas ações dentro da própria Youmento? Com certeza. Legal. Começando isso, né, que eu acabei de falar ali sobre a questão da comunicação criativa, né, no meio de um ambiente business, isso é uma grande diferença. Criação de podcast, por exemplo, que foi da equipe de marketing. Hoje a gente tem vários papos de RH, que a gente chama, né, que são séries dentro do YouTube, que veio também de ideias das pessoas de dentro do time. De sales, a gente criou o processo, né? E o mais bacana é que não só o marketing, mas a equipe de sales também era uma página em branco. Então, todo o nosso processo hoje, ele foi através de escutar as pessoas do time. Então, quais são os melhores horários? Questão de roteiro, foi as pessoas do time que criaram. Então, hoje, né, toda essa evolução veio a partir de ideias de todo mundo, assim, do time. E agora a gente está com uma nova, né, no processo de vendas, o maior ruído que a gente tem entre marketing e vendas. Eu estava tentando uma forma de unir. E a última que eu me lembro agora, porque foi essa semana, foi do nosso head de marketing, que ficou no meu lugar, o Tainan. Eu estava atrás de um LDR para fazer, né, essa qualificação de leads para o outbound. E aí ele falou, e se a gente colocasse o nosso gestor de tráfego para fazer isso, já que ele entende o nosso público e tudo mais? Eu falei, cara, genial, genial. E aí a gente começou a fazer o teste com ele, e aí a gente aumentou demais a qualificação, aumentou demais a produtividade da equipe de outbound, por utilizar uma pessoa interna, né? Isso principalmente uma pessoa que está ali do lado, né, liderando e sabendo, né? Olha, eu acredito que ele é qualificado. Ao invés de você estar procurando fora, vamos tentar aqui antes. E aí é a questão de estar aberto, né? Eu falei, bacana, vamos lá, vamos testar. Muito bom. Está dando super certo. Que legal. E, Talu, falando um pouco dessa cultura de testes, que eu acho que é uma forma muito importante, né, das empresas criarem esse solo fértil para crescimento, estimular essa cultura de testes dentro da equipe. Como é que acontece isso? Vocês têm um squad específico? São líderes que executam os testes? Ou isso
roda por toda a empresa? Como é que é essa cultura de growth dentro da YouMentor? Perfeito, Lari. Hoje a gente não tem estrutura suficiente para ter um squad voltado a isso, né? Então a gente traz muito na cultura, em enraizamento de todos os setores. Principalmente o setor de marketing, né, e o setor de vendas. Isso veio muito de mim, assim, ter esse growth muito como uma vertente, sabe? Eu acredito que vale muito a pena testar. A gente nunca tem certeza de absolutamente nada nessa vida. Então a gente começou no marketing, fazer teste, dentro de gestão de tráfego, principalmente, né? E conteúdos também orgânicos. Então a gente foi testando canais. Hoje a gente acompanha absolutamente tudo no Growth, é muito isso, né? Tem que acompanhar tudo, desde o início, todos os dados, porque senão ele não vem um dado realmente exato, ele vai ficar um dado no achômetro, um dado mentiroso por vezes. Então hoje a gente traz em cultura de cada time. É mais intrínseco no marketing e no time de sales, aqui na YouMentor, mas a gente está tentando colocar isso em todos os times. Desenvolvimento, sucesso do cliente, pós-venda, que é muito importante. Mas no futuro a gente vai ter um squad somente para isso, eu espero. Não, muito importante isso. Dentro da 3S a gente vive também essa cultura de growth bem enraizada e ela permeia um squad, mas que envolve várias pessoas, não um squad específico de growth, mas um squad envolvendo várias pessoas, entre líderes, C-level, equipe comercial, pessoal da operação. Então é um squad com pessoas de cada área diferente, diferentes hierarquias também. E é um ambiente muito próspero para a gente testar, linkar pessoal de tecnologia, marketing, vendas. E essa cultura enraizada da forma como tu trouxe, ela traz muito resultado, porque é só o resultado que mostra para a gente que se a gente está certo ou não. E se a gente tiver a capacidade de testar mais rápido, a gente vai ser mais assertivo. Então, já é outra dica para estimular o intraempreendedorismo. Com certeza. E principalmente, assim, vamos pegar um operacional, né, da pré-vendas. Elas também precisam ter essa questão de testar, porque por vezes você não vai estar obtendo resultado naquele dia, mas você está só seguindo o que te foi dito. Então você não tem o pensamento estratégico. E é isso, eu aguço muito em toda a equipe, seja do marketing, de vendas, a empresa como um todo, porque a gente troca muita ideia, né? De ter isso. Todo mundo precisa ter pensamento estratégico, independente da tua função dentro da empresa. É muito importante para a gente obter mais resultado. E eu sempre falo, é em prol da empresa? Sim, mas antes da empresa tem você como profissional. Então, quanto mais a gente se desenvolver, ter um pensamento estratégico, testar, a gente vai estar crescendo como profissionais, e não somente em prol da empresa. Muito bom, Talu, baita insight aí, olha só, quem tá ouvindo a gente, esse insight já merece um like, né, esse insight já merece um like, já merece ativar o sininho, as notificações, porque vale ouro, isso aí, muito bom. Com certeza. E, Talu, tu hoje como líder dentro da YouMentor, o que tu valoriza dentro dos profissionais, dentro da tua equipe, o que hoje tu estimula? Eu sei que existe a cultura da própria empresa, mas também tu como líder, mentora, né, dentro da tua equipe, o que tu estimula e valoriza para que a tua equipe siga gerando resultado? Sim, a primeira coisa, eu acho, Lari, que eu mais observo e olho e incentivo é a proatividade. Eu gosto, eu sou uma pessoa ativa, muito ativa, eu não consigo ficar parada. Então, eu incentivo muito isso na equipe, a proatividade para trazer produtividade. Então, para mim, a produtividade é algo muito, muito, muito importante. Também tem que ter uma perspectiva de crescimento, tem que se imaginar futuramente, tem que estar em uma carreira se desenvolvendo o tempo todo, sabe? Planejando algo grande. Eu também gosto muito, muito disso. Quando eu estou recrutando, fazendo entrevistas, eu olho muito para isso. Se a pessoa não se imagina a longo prazo crescendo profissionalmente,
ela não vai nem, culturalmente falando, ela não vai nem conseguir ficar no meu time, porque eu preciso de pessoas em movimento. Uhum. Verdade também. Então, pessoas, transparência, acima de tudo, e pessoas que são flexíveis também, né? Principalmente, a gente estava agora falando de questão de growth. Growth, para fazer growth, você precisa ser flexível. Uhum. Por vezes você vai estar certo, outras vezes não vai estar certo. Então, você precisa ter essa flexibilidade. Muito bom, Talu. E dentro dessas, vamos dizer, dessas habilidades ou dessas competências que tu valoriza, e olhando para o teu perfil, de como tu já trouxe aqui para a gente no início da conversa, tu percebe que tu sempre foi dessa forma, tu sempre teve essa característica por onde tu passou, ou que isso foi estimulado dentro de uma cultura, né, onde tu tá inserida hoje, e dentro das pessoas da tua equipe, essas características que tu valoriza, essas pessoas entram já com esse perfil e elas se desenvolvem? Como é que funciona essa relação? Então, eu acredito que eu sempre tive esse perfil, mas, obviamente, que você precisa de um empurrãozinho, né? Você vai precisar encontrar pessoas na tua vida, mentores. No meu caso, foi o CEO da empresa, né, o Magnum. Eu entrei já com essa energia, mas você tem energia, mas não tem a direção. Então, eu acredito que eu tive muito direcionamento. E da mesma forma as pessoas que entram, né? Hoje no meu time eu tento fazer da mesma forma. Elas vêm com a vontade e você vai direcionando. Que legal. E por falar em desenvolvimento, né? A gente até não falou no início do bate-papo, mas a YouMentor é uma plataforma integrada para gestão de pessoas dentro das empresas, então onboarding, contratação, o que mais? Universidade corporativa, um bocado de coisa. Nossa, Avaliações de desempenho, feedbacks. bastante coisa. Nós três somos clientes da YouMentor, e fazendo um paralelo com isso, Talu, o que tu percebe que as empresas mais buscam em relação ao desenvolvimento dos profissionais? A gente falou aqui de características que são importantes para um perfil empreendedor, para promover inovação e crescimento, e o que a gente percebe que as empresas mais buscam em desenvolver os seus profissionais? Ainda, Lari, as empresas buscam a questão técnica, muito a questão técnica, né? E a gente esquece, por vezes, do comportamental. E a gente é muito comentado no mercado essa questão do comportamental. O técnico, a gente consegue desenvolver com facilidade. O comportamental, não é. Que isso vem herdado, enraizado, tem uma questão muito forte familiar, do ambiente onde você cresceu, você foi criado. Então, o comportamental, ele é mais difícil de você desenvolver nas pessoas. Ainda é isso que as empresas buscam, e é sobre isso que a gente vem conversar, né, trazendo a YouMentor. Então, hoje a YouMentor trabalha o 360 do colaborador, então desde da entrada até um possível desligamento, né, trazendo aculturamento das empresas através do desenvolvimento. Então, com avaliações de desempenho, que envolve muito a questão de a empresa entender o colaborador, mas ele também se entender, muito sobre autoconhecimento. Então, ali eu já vou ter um gráfico de onde que eu preciso melhorar. Às vezes a gente não tem essa consciência. Treinamento com os cursos, feedbacks constantes também. Feedback é algo muito importante para desenvolver pessoas dentro das empresas, equipes. Acho que todos os líderes devem ter isso como na rotina, né? Eu aqui faço feedbacks a cada 15 dias para todo mundo da minha equipe. E aí a gente registra, né, deixa registrado dentro da plataforma, para não ficar um feedback de corredor. Muito bom. Só fala e acaba esquecendo, e não registra. Algumas vezes pode ter uma atividade. Então é isso, a gente vem hoje trabalhar esse desenvolvimento nas empresas. A gente acredita que o protagonismo humano transforma organizações, então, por mais que a gente tenha uma empresa
super tecnológica, 4.0, ainda assim vai ter sempre uma pessoa por trás. Hoje as maiores invenções do mundo foram realizadas por pessoas. Sempre foi e sempre vai ser, né? Então a gente olha muito para isso, para desenvolver as pessoas, dar esse apoio, vem como um benefício também, né, para a empresa, está obtendo, assim, muito resultado. É bem lindo, assim, de ver o depoimento tanto das empresas quanto dos colaboradores quanto ao desenvolvimento. E sobre isso, Talu, sobre o que isso que vocês defendem nos treinamentos, né? Que eu acho legal isso, porque acaba sendo uma amostragem do que as empresas têm feito. As empresas entram buscando treinamento para habilidades técnicas, só para entender se eu se eu puxei o teu fio, né? As pessoas entram buscando treinamento para habilidades técnicas, como, sei lá, habilidade para gestão financeira ou para gestão de tráfego, algo nesse sentido, e ao longo do tempo percebem a importância de fazer o desenvolvimento das soft skills, é isso? Exato. A gente tem muito da área logística, né? Então, questão de operações, por exemplo. É isso. Internas da empresa. Então, é isso que eles vêm buscando, e também muita questão de avaliação de desempenho, Nine Inbox, para fazer sucessão de cargos. E aí, aos poucos, eles vão entendendo que o comportamental, ele é muito importante. E hoje a gente dá um super apoio interno, né, para as empresas. Então, eu acho que vai plantando a sementinha e vai fazendo eles irem entendendo aos poucos, porque é algo diferente, né, Lari? Não é apenas um sistema, é um aculturamento de empresas. E aí depende de um tempo. Depende, exato. Tem que aplicar, como tu falou, o soft skills são habilidades comportamentais. Então, vem de família, vem de um bocado de coisa, leva um pouco mais, só que é onde está o crescimento, né? Por isso que as empresas precisam olhar para isso, desenvolver as pessoas para elas conseguirem crescer ali dentro e gerarem também mais resultado. Com certeza. Bacana. E como que isso é medido, Talu, essa evolução, assim, dos profissionais? Tu falou aqui de plano de carreira, tu falou sobre métricas aqui, sobre feedback, acompanhamento dos treinamentos, porque o intraempreendedorismo, né, é uma pessoa que quer crescer, que almeja evoluir, que muitas vezes que almeja empreender, encontra esse espaço dentro da empresa. Como é que acontece essa evolução? Ou como tu percebe isso dentro dos teus clientes, a evolução dos profissionais dentro das empresas que promovem esse tipo de espaço? Perfeito. Através de avaliações de desempenho, primeiro, né? Então, a gente roda a avaliação de desempenho e já consegue, no gráfico, analisar quais são os pontos que a gente precisa desenvolver. Então, a Taluana precisa desenvolver tomada de decisão, por exemplo, responsabilidade, e ali a gente já tem um primeiro parâmetro de onde a gente vai iniciar e começar. Através de PDIs também, eles vão estar atrelados ao desenvolvimento individual desse colaborador, onde que ele quer chegar, quer se tornar uma liderança, o que a gente precisa fazer num determinado tempo para você se tornar líder, fazendo com que ele entenda que é uma escadinha, né? Exato. Que bom se fosse mais fácil, mas não é, a gente precisa subir um degrauzinho depois do outro. Então a gente faz avaliação, acompanhamento de PDI, depois a gente faz uma outra avaliação, depois de um certo período de tempo, geralmente é anual, a gente faz uma outra avaliação, e aí a gente tem de novo esse gráfico, e aí a gente faz o comparativo. Legal. Naquele ponto que ele precisava desenvolver, e que a gente deu o suporte, fez um PDI para ele, se ele desenvolveu ou não ainda. Então, assim, é muito... Eu acredito que as pessoas têm... na cabeça que é algo que não é em números, né? Não é tangível, mas é tangível. O desenvolvimento dos colaboradores é tangível, sim, e através de números. Muito bom. E olha só, mais um insight bacana aí do que tu está trazendo, porque muitas vezes a gente percebe que a pessoa entra em devaneio, né, no dia a dia. Correria, operação, aquela loucura. Tu trouxe aí exemplo da área logística, que é uma correria, né, sempre muita coisa para resolver. E
a pessoa se perde. Então, poxa, estou evoluindo, não estou, para onde que eu quero ir? Será que eu já cresci desde que eu entrei? Enfim, se não estiver sendo medido, acompanhado, é muito fácil a empresa perder o profissional. Com Por falta certeza. de feedback, por falta de desenvolvimento. A pessoa pode estar no caminho certo e ela não está percebendo isso. Então, se a empresa estrutura isso em forma de feedback, mapear essa valia, olha só que interessante, né? Fazer um paralelo em relação a como essa pessoa estava quando entrou um mês atrás, 3 meses, acompanhar esse desenvolvimento dentro do PDI. Então, isso é muito importante. Quem não aplica isso ainda, é uma forma de começar. E não só, é só se eu tiver aquela ferramenta, é só se eu tiver uma equipe daquele tamanho. Tu pode começar nem que seja na planilha de Excel, do jeito que dá, como dá. Se a equipe tem 3 pessoas, no papel de pão, iniciar esse acompanhamento, né? Muito legal. Com certeza. E a gente incentiva, inclusive, empresas menores, como você falou, de 3 colaboradores, tem que fazer, porque você com certeza vai escalar muito rápido. As pessoas vão se entregar, né, para o processo, elas vão entender que vale a pena ficar ali, que vale a pena comprar a briga, o desafio, e com certeza quem tem esse tipo de atitude, né, iniciativa, vai muito longe. Muito bom, Talo. Poxa, que conversa na janela, né? Essa aqui eu tenho umas conversas que eu já termino assim, quero ouvir de novo. Dá para toda a equipe ouvir. Que bom. E, Talu, que conselhos também tu dá para, ou seja, para outros líderes ou para outras pessoas que queiram evoluir profissionalmente ou que queiram desenvolver as pessoas da sua equipe, né? Que conselhos tu dá para isso? Bom, primeiro para as pessoas que querem evoluir profissionalmente, eu acho que o maior é estar aberto, se entregar para o processo, para o desafio, entender que não é tão simples, não é rápido, mas a gente tem que ter persistência, insistência, não desistir. Questão de networking também é uma dica ótima, acho que networking é muito importante, porque por vezes você pode adquirir um conhecimento que você demoraria muito tempo, consegue trocar uma ideia ali com alguém e já consegue diminuir esse tempo, né, de conhecimento. Mas principalmente se entregar, estudar, se desenvolver e não desistir, ser persistente. E para a liderança, incentivar isso nos liderados. Dar feedbacks, dar acompanhamento, conversar, né? Conversar íntimo. A gente sempre diz que todo líder ele precisa ser vulnerável, porque ele precisa da confiança do liderado dele. Por isso a gente não tem conversas difíceis com os nossos liderados. A gente só conversa o que tem que conversar e ok. Mas é muito importante você saber, entender o sonho daquela pessoa. E para isso, nós somos seres humanos, né? A gente só confia no outro quando ele te dá um espaço para você confiar nele, para o contrário, né? Isso aí, entendi. Entendeu? Quando tu se coloca como vulnerável, né? Isso, para ele confiar em você. Exato. Isso aí. Então a gente se coloca. A cabeça vai mais rápido do que a fala. É isso aí. Mas eu acho que isso, sabe? Ser vulnerável, dar feedback, dar acompanhamento, registrar, estar disponível e incentivar muito a questão da proatividade, do profissional, do desenvolvimento, de ser insistente e não desistir dos sonhos com facilidade. Muito bom, Talu. Poxa, que baita conversa na janela, insights super especiais que tu trouxe da tua trajetória, que eu já te admirava, já conheci um pouco dela, agora ainda mais, e tenho certeza que vai contribuir muito para quem está ouvindo, assistindo a gente, para aplicar, para levar isso no dia a dia. São pessoas, nós temos que ser, na verdade, pessoas que querem fazer a diferença, todos nós, independente, né? Grande, pequeno, alto cargo, baixo cargo, seja o que for, todo mundo tem potencial de crescimento. Se quiser fazer a diferença, vai encontrar espaço para a evolução. Então, essas dicas levam ao crescimento. Com certeza. E principalmente não ter medo de
de colocar suas ideias na roda, Uhum. trazer. Eu acho que o intraempreendedorismo também é muito isso. Trazer suas ideias para a roda. Se a gente guardar para si mesmo, nunca ninguém vai ficar sabendo, né? E pode ser uma grande ideia, pode ser revolucionário, pode mudar um contexto todo de uma empresa. Então, a gente falar e a liderança estar aberta a escutar é sensacional. Muito bom. Isso que tu falou agora é muito importante, porque essa cultura não é de incentivar o erro, né? Talvez alguém possa entender errado, mas é que errar faz parte, né? Então a gente tem que estimular erros novos, né? Então, e eu mudei muito essa relação durante a minha trajetória, essa relação com o erro. Eu tinha uma relação meio delicada de autocobrança, então, de fazer certo, de fazer rápido, de ser muito exigente comigo mesma, até eu entender que para eu chegar onde eu queria chegar, eu precisava errar mais, né? Eu tinha que errar mais para aprender o que não fazer, aprender o que funcionava, o que não funcionava. Então, dar espaço para o erro também é algo importante para se ter na cultura, porque não tem como evitar, a gente vai dar cabeçada, vai dar, seja qual for a sua experiência, a gente vai dar cabeçada. Então, se a gente erra, é estimular a aprender rápido com aquilo, né? Então, por isso a cultura de Wolff é super importante nesse ambiente. Exato. Não é errar, é aprender. É isso aí, então, vamos ressignificar a palavra. Ressignificar, isso aí. É aprender, muito bom. Talu, deixa também, enfim, teu contato ou da Youmentor, quem quiser te encontrar ou encontrar a Youmentor para trocar alguma ideia. Com certeza. Então, quem quiser encontrar a Youmentor é @Youmentor, né, no Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn também. Quem quiser me encontrar no Instagram é só digitar Taluana Carvalho, vai me encontrar lá também, no LinkedIn. Lá no meu Instagram tem o meu monocard, então vai ter lá outros contatos de WhatsApp. Pode ficar à vontade para me chamar, eu adoro trocar ideias. É muito bom a gente estar sempre trocando ideias com novas pessoas, ajudando ou sendo ajudado também, né? A gente não pode se colocar só no papel de mentor, a gente também é aprendiz o tempo todo. E também, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Youmentor, a gente fica disponível. Muito bom, Talu. Super obrigada pela tua entrega, que foi uma palavra que tu trouxe aqui, pela tua entrega, pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho, pelos teus resultados, pelo teu crescimento. É uma honra te ter aqui nessa conversa na janela falando de empreendedorismo. Eu que agradeço, Lari. Você é uma inspiração, como eu já falei, eu adorei ter te conhecido. Está sendo uma para outra aqui, porque é de verdade mesmo. A gente sempre fala muito sobre, eu sempre falo muito sobre isso, é difícil a gente encontrar mulheres nesse ambiente. Então, quando a gente encontra mulheres, é muito gratificante, muito legal, e o teu trabalho é realmente, você é uma profissional exemplar, assim, é muito, muito legal ver toda a tua dedicação. Você é uma pessoa que se entrega demais, assim, e isso é inspirador para outras pessoas. Que legal. Sei que a gente já está acabando, né? Mas isso que tu falou é verdade. Quanto mais, de alguma forma, quanto mais a gente vai subindo, menos mulheres a gente vai encontrando. Isso é desafiador e é uma das coisas que me motiva no meu dia a dia sempre. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou, enfim, arriscar um passo, seja pessoal ou profissional, eu sempre me pergunto, antes de dar um sim ou não, o quanto essa minha atitude, esse meu passo é capaz de inspirar outras mulheres a agir. Então, seja no ambiente pessoal ou no ambiente profissional, eu olho para as mulheres da minha família, né, internamente e penso, isso pode de alguma forma inspirar minha irmã, inspirar uma prima, inspirar minha mãe a agir? Profissionalmente da mesma forma. Tem muitas mulheres dentro da empresa e quando eu vou arriscar, eu tinha essa relação delicada com o erro, né, aquela exigência de autocobrança, perfeccionismo, querer sempre tudo certo, e eu penso, poxa, eu vou arriscar, mas o quanto eu arriscar isso pode incentivar outras mulheres a fazerem isso. Porque quanto mais a gente sobe, menos mulheres a gente encontra, infelizmente, e se a gente der espaço e naturalizar para mulheres arriscando mais, isso vai sendo também mais especial, né? Muito bom, exatamente isso. Exatamente isso. Eu também, esse é o meu lema. Tá vendo? É isso aí. E é muito bom aqui trazer mulheres com grandes trajetórias para conversar na janela.
Legal. Muito obrigada, Talu. Muito Agradeço, obrigada Lari. de coração. E é isso aí. Acompanha aqui. Tem mais conversa na janela boa, falando de liderança, de empreendedorismo, de negócios. Volta aqui na trilha, para cima e para baixo, que tu vai achar conteúdo bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E realmente, deem uma olhada aí que os conteúdos são sensacionais. É isso então, tchau, tchau, Lari. Tchau, galera. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.